Bateu o desespero. Olha, o Bolsonaro está em pânico. Por quê? Porque o Lula parece aí que tá dando o checkmate numa questão que é extremamente cara para o Bolsonaro e para o bolsonarismo. Estou falando aqui das igrejas evangélicas, dos pastores evangélicos. Semana passada, eu falei aqui que saíram matérias até na imprensa, né? Não fui eu, não dei furo de reportagem nenhum, não. Foi a imprensa. A Janja vetou que o Lula tivesse contato com esses maiores pastores evangélicos. Porque, olha, Lula você vai fazer articulação, na hora H esse pessoal apoia o bolsonarismo à extrema-direita, que é quem realmente eles gostam. O plano de poder deles é um plano que tem muito a ver com o plano de poder do Bolsonaro. E aí, Lula, além de você estar alimentando aí a extrema-direita, você no fim vai virar chacota. Pois bem, o Lula também não é bobo nem nada, tem alguém que não é bobo, é o Lula. O Lula decidiu ali que não vai entrar em contato, tentar ali uma aproximação com os maiores pastores bolsonaristas. Mas tem alguns que já foram parceiros do Lula e que o Lula sabe que ele consegue. E aí o que aconteceu? O Lula percebeu o seguinte: no jogo de tomar lá da cá, você tem que tomar lá também. Não pode só dar cá. O Lula sabe muito bem, se tem alguém que sabe fazer esse jogo bem com um Congresso Nacional dificílimo, é o Lula. E aí, se faz com um Congresso Nacional fascista, consegue fazer com pastores evangélicos. O Lula primeiro tomou lá. O Haddad fez ali o texto e o Lula assinou um decreto que acaba com um decreto que foi do Bolsonaro no período eleitoral em 2022, que fez com que líderes evangélicos não pagassem imposto. Não só sobre os salários, eles não pagam imposto sobre os seus ganhos e tudo mais. Porque tem uma coisa, tem a remuneração do pastor? Tem. Mas esses líderes bilionários, Malafaia, Edir Macedo, etc, 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 eles também recebem uma remuneração extra porque eles são representantes da igreja. Então essa é a maneira que eles inventaram para que eles possam ficar com todo o dinheiro da igreja. Porque você imagina, você tem uma empresa, porque a igreja não é nada mais do que um CNPJ, uma empresa feita para dar lucro. Você tem uma empresa, no caso é uma igreja, o seu modelo de negócio é o quê? Você vende fé e os fiéis te dão ali o dízimo, tá? E presentes, e doações, enfim, tudo. E ali, o que acontece? Eu tô falando não tô falando de igreja honesta, não, tô falando desses caras aí bilionários. Aí o que acontece? O dinheiro vai pro CNPJ, não é dinheiro deles. Então eles têm um salário, que não é baixo, e aí eles, para terem mais dinheiro fora o salário e poder se apossar do dinheiro do CNPJ da igreja, eles fazem o seguinte: eles recebem extra como representantes. E aí o Bolsonaro tirou o imposto disso aí. Então você tem, eu vou dar um exemplo, Malafaia, que fez inúmeros vídeos falando lá, a Lei Rouanet, a Lei Rouanet, Lei Rouanet. O Malafaia não pagava imposto por conta do decreto do Bolsonaro. Ele já não paga em um monte de coisa, em outras ele também não passou a não pagar. O decreto do Bolsonaro, em 1 ano e 4 meses, custou 300 milhões de reais aos cofres públicos. Então foi dinheiro que seria nosso, ou seja, iria para os cofres públicos, para saúde, educação, moradia, segurança, etc, etc, etc. E foi diretamente para o bolso de Malafaia, Edir Macedo, Marcelo Crivella, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, entre outros. Mas ela, peraí, por que vai tirar dinheiro dos cofres públicos para dar para esse pessoal que já é bilionário? Por que qualquer outra atividade tem imposto e esses aí não pagam? Peraí, eles querem privilégios demais. A Damares começou uma frente ali contra o governo, o Malafaia saiu ali, o Malafaia fez um vídeo completamente surtado, tá no Plantão Brasil o vídeo do Malafaia, surtou o Malafaia estava louco com esse decreto do Lula que vai ter que pagar imposto, perseguição do governo às igrejas, e aí eles inventam, não vai parar por aí, isso é só o começo. 300 milhões a mais aos cofres públicos. Então, o que acontece? Os pastores levaram uma pancada forte, foi o toma lá. Aí o Haddad chamou os pastores à frente evangélica da Câmara dos Deputados para a conversa. E o líder da frente evangélica, que é o Silas, não o Silas Malafaia, o Silas Câmara, e o Marcelo Crivella, que é um dos líderes da Igreja Universal, que também é dona da Record, os dois foram conversar com o Haddad no Ministério da Fazenda. Ao fim da conversa, o Silas Câmara disse que tudo isso aí vai se resolver,
não tem nada do governo, o governo está conversando assim com a gente, tá tudo ok. E o Marcelo Crivella, vou pausar aqui, o Marcelo Crivella, tá? Aquele prefeito corrupto do Rio de Janeiro, que hoje é deputado federal, que a gente não sabe como é que esse cara ainda não tá preso. Este bolsonarista raiz, aquele que assim, nossa, bolsominion dos piores. O Marcelo Crivella disse que não, o governo Lula não está atacando os evangélicos, isso não existe e tá tudo ok. Marcelo Crivella, cara representante da Universal. A Universal é aquela igreja que, para quem não sabe, a Universal dá um jornalzinho para os fiéis. Então os fiéis entram lá no templo e uma vez por mês tem lá o jornalzinho da Universal, porque é uma maneira a mais deles manipular as pessoas. E além da Record, além do que falam dentro, ainda tem o jornal para levar para casa e mostrar para os outros. Tá? Além dos sites, dos canais no YouTube, dos portais, tudo mais. Tá? A Universal passou no ano passado, em abril do ano passado, passou a colocar todos os meses no seu jornalzinho que quem votasse na esquerda estava ali votando no diabo, que eles não são de Deus, que eles são do demônio, fez campanha abertamente para o Bolsonaro dentro dos templos. Essa Universal aí, um dos líderes da igreja encontra o Haddad e fala que não, o Lula não está atacando a gente, não tem nada disso aí, tá tudo ok. Por quê? Os bolsonaristas, eles estão articulando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que dá algumas regalias para igrejas evangélicas. O governo Lula tirou muitas regalias das igrejas evangélicas e no projeto de lei que está em tramitação, esse projeto está em tramitação exatamente porque as igrejas estão para terem mais regalias cortadas. Então, qual que é o toma lá da cá? O governo corta regalias das igrejas, mas não se opõe tanto, pelo menos, ao projeto que dá algumas regalias para as igrejas. Então eles não perdem tantas regalias, vão perder algumas, porque o Haddad quer arrecadar e as igrejas são uma fonte enorme de lucro. Por outro lado, além dele querer arrecadar e as igrejas serem uma fonte de arrecadação enorme de dinheiro que não está indo para os cofres públicos, assim para o bolso deles, então o Haddad quer mais dinheiro aos cofres públicos, o Lula sabe que, eu vou usar de novo a frase do Alexandre de Moraes aí, que ele usa do Winston Churchill, que é você tá alimentando um crocodilo esperando o seu último a ser comido. O plano de poder desse pessoal aí é um evangelistão. É uma coisa, se você pensar na Arábia Saudita e tal, nesse tipo de ditadura, é isso que eles querem, só que evangélicos em vez de muçulmanos. É a única diferença. E que eles vão dominar tudo. Esse é o plano de poder desse pessoal. Então, o governo Lula sabe disso, a gente já até alertou, então eles sabem que a gente corta algumas regalias aqui, tal, consegue apoio deles para uma coisinha aqui, outra ali, e vamos levando. Então o Bolsonaro está em pânico. Por quê? Porque você tem um dos líderes, na bancada evangélica, ele é o líder da Igreja Universal, dizendo que não tem problema com o Lula. Como não tem problema? Você era meu maior aliado. Como é que você não tem problema com o Lula? Acabou de decretar, vocês vão perder aí 300 milhões que o Bolsonaro deu, no caso, e vocês não tem problema. Como não tem? Então tá uma coisa. Aí o Bolsonaro escalou o Sóstenes Cavalcante, que é um outro deputado evangélico. O Sóstenes Cavalcante, ele é o autoproclamado líder evangélico da Câmara dos Deputados. Como assim, Thiago, autoproclamado? Os evangélicos votaram, assim, eles entre si decidem, não sei se é uma votação entre eles, como é que fazem, mas eles decidiram, os deputados evangélicos, que o líder da Frente Parlamentar Evangélica é o Silas Câmara. E o Sóstenes Cavalcante já foi líder, mas não é mais. Mas ele fala à imprensa, principalmente a imprensa bolsonarista, com áreas de que ele é o líder. Ele diz que não, nós evangélicos não estamos com Lula, nós estamos revoltados com o governo Lula. Esse encontro aí foi um encontro apócrifo. Apócrifo, para quem não sabe, é quando não tem assinatura em alguma coisa. Por exemplo, um documento apócrifo é um documento sem assinatura. Alguém escreveu lá no papel e tal, não tem assinatura de ninguém, não tem nome de quem escreveu, isso é apócrifo. O editorial do Estadão lá, querendo que pare a investigação do caso Marielle, é apócrifo, não tem nome de quem é o bandido que escreveu aquilo. O editorial do Estadão, querendo que pare as investigações do dia 8 de janeiro, dizendo, vamos parar por aqui, o que achou, achou, o que não achou, vamos parar. É apócrifo, não dá para saber quem é o bandido que deve estar prestes a ser preso que escreveu aquilo. Pois bem, ele diz que é uma reunião apócrifa, só que não é apócrifa, tem lá o nome de quem estava na reunião. Marcelo Crivella, Silas Câmara, que é o líder da Frente Evangélica, e o Haddad, ministro da Fazenda.
Então, líder da Universal, líder da Frente Evangélica e ministro da Fazenda. Não é apócrifo. Então, você vê o desespero desse pessoal tentando descredibilizar. Aí ele diz que não, os evangélicos não estarão com o Lula, isso não vai acontecer, não há a mínima chance, esse governo está tentando acabar com os evangélicos. Só que, enquanto isso, o Silas Câmara já começou a articular com a bancada evangélica o seguinte, ó, muitos de vocês, a maioria dos deputados da bancada evangélica estão no Republicanos, alguns estão no PL, mas esses aí a maioria é bolsonarista que não vai nunca aderir ao governo, alguns estão no Partido Progressista e alguns estão no Republicanos, Partido Progressista e PL, nesses 3 partidos majoritariamente. E aí, o que acontece? O Silas Câmara já está articulando e dizendo, olha, a gente já está em partidos que estão na base do governo, a gente tem que começar a apoiar o governo, nas votações também, a apoiar mais o governo. Ó, o governo não vai para cima da gente não, como estão dizendo. E aí, esses, tem uma coisa, alguns desses líderes evangélicos, esse decreto aí não muda muito para eles, não muda. O que eles estão pensando é o seguinte, olha, as igrejas não estão pagando impostos, o Bolsonaro perdoou um monte de impostos deles, eles vão voltar a pagar imposto, mas eles vão voltar a pagar muito imposto, ou eles vão voltar a pagar e vão pagar pouco. É isso que eles estão pensando. Que virar uma pancada forte, eles sabem, mas vai ser muito forte ou vai ser forte só. Então é isso que eles estão pensando. E aí, aí que está o checkmate do Lula, porque o Lula consegue apoio de vários deputados, consegue ali uma trégua com boa parte ali de líderes evangélicos, o governo está aí numa estratégia de se aproximar de líderes evangélicos menores. Eu falei aqui até, ó, esses líderes menores, que são honestos, ou se são, né? Espero que a maioria seja, se bem que tem aí um ramo em que está difícil, é o ramo aí das igrejas evangélicas, mas tem muitos honestos. Esse pessoal quer crescer, quer ter mais igrejas, tudo mais, e aí eles crescendo, eles vão tirar espaço de Valadão, de Silas Malafaia, de R.R. Soares e desses que já são grandes. Porque não tem espaço para todos serem muito grandes. Então, quando algum cresce, é porque outro está diminuindo. O Valadão já fechou 70 igrejas. Está em queda livre. O Malafaia já fechou aí também 20, 25 igrejas. Está em queda livre. Outros aí, o Santiago, o Valdemiro Santiago, também fechou várias igrejas, perdeu 1 bilhão, está em queda livre. Ou seja, se tem vários em queda livre, é porque tem espaço para alguns ascenderem. Então, o governo Lula sabe que é muito mais fácil, isso até é uma coisa de comércio, é muito mais fácil você ganhar um cliente novo do que você recuperar um cliente perdido. Então, se alguém vai num restaurante e a sua comida estava um lixo, você não volta mais no restaurante. É muito mais fácil para o restaurante ganhar um cliente novo e surpreendê-lo com uma comida boa na próxima vez do que você voltar lá, que te convencer a voltar. Então, o governo Lula começa com essa. É mais fácil a gente conseguir novos aliados aqui, pastores de vários pastores no atacado aí de igrejas menores que podem crescer e esses grandões aí vão acabar caindo, já estão em queda livre, do que a gente tentar apoio desse pessoal que já odeia a gente. No caso, a Universal, o Edir Macedo foi um dos grandes apoiadores, principalmente no segundo governo Lula, tá? E no começo do governo Dilma. Foi um dos grandes apoiadores. Então, o Marcelo Crivella fala isso é porque eles estão mudando de lado. É isso. Canoa furada do Bolsonaro, todos prestes a serem presos, ou governo Lula. Pulou. A Universal já mostra ali, o líder da igreja, já na Câmara dos Deputados, já mostra o seguinte, ó, pulamos o barco, tchau Bolsonaro. O líder da frente parlamentar já leva, não sabemos quais, mas já leva muita gente com ele, já pula do barco também. Então, agora bate o pânico. Por quê? Porque temos eleições municipais. E boa parte da estratégia do PL é utilizar os evangélicos como massa de manobra, não só para eleger prefeitos, mas para fazer campanha para eleger outros prefeitos. Porque esse pessoal é muito engajado. Muito, muito, muito. E é um tipo de engajamento, é um tipo de coisa que eles fazem com as pessoas que gera mais engajamento, que é o quê? É o engajamento pelo medo. Olha, vão fechar igrejas. Olha, se o prefeito tal for eleito do PT, olha, ele vai perseguir os evangélicos. Olha, você só por ser evangélico, você pode ser preso, você não vai mais poder orar, você não vai mais poder louvar, cantar louvor na sua casa vai ser proibido e coisas do tipo. Aí a pessoa fica com medo e a pessoa acredita que tudo aquilo que ela faz vai levá-la para o mundo do paraíso. Pode até ser que seja verdade. Mas a pessoa fala, caramba, não querem me deixar, então vou para cima. E a pessoa não apenas vota
no outro candidato em quem o pastor manda. A pessoa ainda faz campanha e convence os outros a fazerem campanha. Vai virando uma bola de neve, que é favorável à extrema-direita. E aí, se muitos vão mudando de lado, olha, estamos aí em janeiro, a eleição é em outubro, falta 9 meses. O governo Lula está plantando aí uma gestação que 9 meses nasce. Quer dizer, nasce o quê? Uma derrota enorme da extrema-direita nas urnas. Ainda, Thiago, aposta sua, ainda acredito que o PL vai eleger muito prefeito. Muito mesmo. Mas o Lula minando o apoio dos evangélicos, a missão do Bolsonaro de tentar surpreender aí o Valdemar com muitas prefeituras, ganhando muitas cidades, a missão dele se torna quase impossível. O Valdemar vai ficar abaixo do que ele está esperando 1.500 prefeituras, ele vai ficar bem abaixo disso. Eu não acredito que chegue a 1.500, mas imagina se a expectativa dele é essa, sem apoio dos evangélicos, não chega nem perto de talvez nem de 1.000. Então, eu já fico assim, pô, ferrou. Já estão assim, ferrou. Lembremos, saiu matéria ontem na imprensa dizendo que o Valdemar da Costa Neto, dependendo de como estiverem as pesquisas eleitorais, ele vai começar a pular do barco do Bolsonaro já no período eleitoral nos bastidores. E que é só passar a eleição, se o resultado não for o que ele espera 1.500 prefeitos, ele vai pular do barco do bolsonarismo no dia seguinte da eleição. O Valdemar vai pular e tentar ir para os braços do Lula. Obviamente o Lula vai falar, sai, tóxico. Mas o Lula não vai rejeitar 40, 50 votos do PL, que o governo hoje nem precisa desses votos em todas as matérias, em algumas não precisa mesmo, porque já tem maioria, mas em outras talvez precise, então negocia, né? Mas você vê, vai ser um descarte total. O principal trunfo do Bolsonaro para essa eleição está indo por água abaixo. Veremos o que vai acontecer, viu? A articulação aí de Lula e Haddad. Haddad se mostrando um excelente aí articulador. Não é a primeira vez que ele surpreende aí no governo. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!